Bora, fiel, vitória do Coringão, 1-0 em cima do Vitória, 1-0 chorada com o gol do Charles ali. O Corinthians agora briga pela pré-Libertadores, resultado importantíssimo. E o Zé Elias aí comentou sobre essa vitória. Esse pós-jogo tá completaço, tem coletivo do Dorival, tem Lili Nascimento, tem tudo aqui pra fiel torcida. Deixa seu like. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Voltamos com a equipe F já com os melhores momentos no Barradão. O Corinthians venceu Vitória por 1-0. Tivemos a expulsão do Breno Bidon, que aumentou o drama para o Corinthians. Mesmo assim, o Charles, no final, conseguiu marcar o único gol da partida em Salvador. No primeiro tempo, o Corinthians teve uma bela chance com o Matheus Bidu, né? Essa daí, ó. Acho que é essa aí. Já era o Couto no gol, né? Porque o Lucas Arcanjo saiu contundido. Bela defesa, né? Mas, de uma forma geral, uma partida assim do Corinthians, né, Zé? Mas o corintiano tá comemorando, até porque o Carrilho voltou, né? Você foi bonzinho falar assim, né, a partida, né? Foi uma partida ruim do Corinthians, o jogo não foi muito bom. O Vitória, mesmo jogando em casa, permaneceu jogando dentro do seu sistema de jogo, uma linha de 5 jogadores atrás na defesa, 5-4-1, né? Só o Kaiser ali na frente, explorando o Corinthians nos contra-ataques. O Corinthians muito lento, uma dificuldade para fazer essa bola chegar com velocidade aos atacantes. O Memphis, eu acho que hoje o Memphis, ele deu o passe, né, na hora do gol ali, mas não fez uma boa partida. O Yuri Alberto depende muito do sistema de jogo dar certo para ele poder aparecer. Esse era o José Martínez. Senão fica muito complicado, porque ele não é um jogador participativo no sentido de receber essa bola, segurar, esperar o time. Aí é expulsão, né? Aí 2 amarelos. Aliás, foram 12 cartões ao todo, 11 amarelos e um vermelho. Aí o Bidon perdeu a mão, né? Porque ele continuou, ele foi dividir, continuou o chute, aí acabou acertando o Lucas Halter, foi expulso mesmo. Mas acho que o time, de uma forma geral, o time não jogou muito bem. O positivo é a volta do Carrijo, apenas a volta do Carrijo, né? Porque ele também não foi bem e dava para ver nitidamente ali a falta de ritmo, muito lento, pesado. Mas eu estava comentando com o Silas aqui, né? Esse aí é o gol, né? O mais importante é o resultado, né? Muitas vezes você fala assim, jogamos mal, 1-0, pronto, acabou, 39 pontos, se afasta um pouco mais lá da zona do rebaixamento, tem mais uma semana para trabalhar com tranquilidade, né? E o Vitória numa situação complicada. E aí eu acho que aí tem que fazer uma crítica ao Jair, né? Uma coisa é você jogar fora de casa. Aí você realmente, de fato, tem que se defender, tem que explorar contra-ataque. Outra coisa é quando você joga em casa, ao lado da sua torcida. Essa foi a defesa. E essa bola aí, entrou ou não entrou? Essa foi, pra mim, foi a defesa do jogo, né? Que essa daí ele praticamente definiu ali a vitória do Corinthians. Mas ao Jair, né? Porque o Jair joga em casa com a torcida, não soube aproveitar esse momento positivo, porque o Vitória vinha de um triunfo, vamos dizer assim, né? Em relação ao Santos, né, no último jogo, e aí ele poderia ter arriscado um pouquinho mais, colocado o time para jogar para frente, para buscar a vitória, faz o resultado, depois se fecha realmente, mas ele permaneceu no sistema de jogo que vinha dando certo, e o Corinthians, com muitas dificuldades, conseguiu um gol no finalzinho ali, com um lance isolado, né? E a gente vê aí como o retrospecto do Corinthians vai bem fora de casa, né? Tá ganhando força. Fora de Itaquera, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, quer dizer, 35%. Vai mal de uma forma geral, mas nesta tarde foi bem, conseguiu uma vitória importante. Pro Vitória realmente é um drama, né? Porque segue na zona do rebaixamento. O empate que estava pintando até o final tiraria o Vitória da zona do rebaixamento momentaneamente, mesmo com 2 jogos a mais que o Santos. Mas o Santos entraria na zona, botaria uma pressão pro jogo contra o Botafogo. Agora, o Vitória tá lá e o Corinthians pega o elevador, sobe um pouquinho. Não é normal, né? 11 cartões amarelos e um vermelho. Foi um jogo muito truncado, né, Silas? Eu concordo com o Zé Elias, Edu. Era um jogo para empate, para mim. Só que futebol é bola na rede, não tem jeito. O Lucas Arcanjo faz uma defesaça ali na bola do Matheus, do Bidu. E depois o Felipe faz uma defesaça também na bola do Vitória, assim, já nos acréscimos praticamente. Essa sim foi uma defesa. Eu acho que o Matheus Bidu erra, é mais erro dele do que propriamente defesa do Lucas Arcanjo, porque ali dava tempo dele virar o pé. O Memphis até abre os braços assim, esperando um passe ali dentro. O Thiago Couto. Thiago Couto. Fez base no São Paulo. O Thiago Couto que estava no gol. Isso. Ou seja, que defesa. O Arcanjo sai machucado. Com 15 minutos. Que defesaça. Assim. Justamente, que eu não vi a troca aqui. Mas de qualquer maneira, uma baita defesa. Mas ali, para mim, mais erro do Bidu do que
defesa do goleiro. Agora, no lance do Felipe, uma cabeçada queima-roupa, uma bola muito rápida, né? Nos pés, a gente não viu se entrou ali, também não falaram nada, não vimos os jogadores do Vitória, nem o questionando, foi muito rápido, né? Reclamando, porque os caras estão lá, alguém assopra logo, ó, a bola entrou, tal, e não aconteceu nada disso. Mas pro Corinthians, uma vitória muito boa. O Corinthians vem de uma vitória, né? Em casa, depois da derrota pro Santos, 3-1, uma vitória em casa, e agora nova vitória. O Atlético Mineiro, né? Contra o Atlético Mineiro, 1-0 também. Importante essa vitória pro Corinthians, e o Vitória começa a se complicar, acaba favorecendo o Santos, que ainda vai jogar, né? Com 2 jogos a menos. O Santos tem o jogo contra o Botafogo lá no Tapetinho, né? Lá no Rio de Janeiro. Pode ser beneficiado, mas tem que fazer a parte dele também. Agora, o Corinthians, pensando também na semifinal da Copa do Brasil, né, Zé? Tem essa boa notícia do trio Jim, como se fala, né? O Garro, o Yuri e o Memphis. Com o Carrilho. Muita gente esperava que o Carrilho entrasse durante o jogo. O Dorival optou por ele sair jogando. Me parece que agora é hora também de, até respirando um pouco mais na tabela, já pegar o time, pegar aquele jeitão para encarar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, né? Essa reta final tem que ser usada para isso? Eu acho que a intenção do Dorival justamente é essa, né? Acelerar esse processo para ele ganhar ritmo, para ele ganhar a velocidade que o jogo muitas vezes pede, né? Hoje, por exemplo, a impressão que eu tive é que o campo do Vitória, né, o Barradão, estava seco, então segurava a bola não ganhava velocidade. E o Carrijo pesado, com dificuldade de dar ritmo na bola, no jogo, de carregar a bola muitas vezes, fazer os passes. Teve um passe que ele saiu no contra-ataque aqui do lado esquerdo, aí era só virar o jogo, ele ia pegar, não sei se era o Garro ou se era o Yuri do outro lado, sozinho. Ele foi fazer o passe, ele não conseguiu ter a força necessária para fazer o passe, entregou nos pés do jogador do Vitória. Então, assim, em determinados lances você consegue enxergar realmente a falta de ritmo. Mas eu acho que Pode ir lá. Dorival Júnior pede passagem. Ele pega um belo chute que o Lucas Arcanjo defende no alto, assim, né? Foi o melhor lance. Mas claramente sem o mesmo ritmo de jogo o Carrilho. Vamos lá, Dorival Júnior. Martínez foi do lado direito. Vamos ver se ele explica isso também. No geral, foi um jogo muito truncado, né? Eu acho que as duas equipes com dificuldades, as defesas prevalecendo sobre os ataques, e isso fez com que nós tivéssemos um jogo muito disputado no meio-campo. Dificuldade na troca de passes, talvez, pouca velocidade nesses movimentos, fazendo com que as marcações se aproximassem rapidamente. Nós ficamos aí com raras possibilidades, também o Vitória poucas teve. Foi um jogo muito disputado, muito brigado. Já imaginávamos, Vitória vinha de uma sequência muito interessante, crescendo na competição. Foi um jogo importantíssimo, fundamental. Nós estamos praticamente com o mesmo número de pontos, estávamos, né? Agora, felizmente, conseguimos abrir um pouco, mas o campeonato ainda continua, teremos muitas coisas pela frente e eu espero que melhoremos aí rodada a rodada. Dorival, Denise aqui, TV Globo, Sport TV. Muitos cartões amarelos, né? O Corinthians está na lista dos times que mais tomam cartão amarelo, assim como o Vitória. Próximo jogo você tem baixas novamente, e eu queria que você me falasse o que você tem conversado com esses jogadores e de que forma tem aproveitado também esse período maior de treinamento. Você vai ter mais uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Grêmio. O que você tem dito e conversado com eles para virar essa chave mesmo e acabar com a oscilação? Sim, Denise, primeiro, né, por ter sido um jogo muito truncado, muito pegado, foi muito mais físico do que propriamente técnico. Em razão disso, muitos cartões que fizeram com que o jogo fosse ficando nervoso a cada momento. Dificuldades de um lado, do outro, poucas oportunidades criadas, né? Um jogo muito disputado. E eu confesso que dentro daquilo que imaginávamos, porque já sentíamos e víamos os jogos anteriores da equipe do Vitória, todos eles muito disputados e era esse o perfil que nós aguardávamos para hoje. Nós tivemos uma equipe valente, uma equipe briosa, uma equipe que se entregou, que foi buscar, tentar construir o resultado, mesmo com um a menos, não se acovardou, ao contrário, teve personalidade, buscamos o gol. Acho que nós tivemos muito mais coisas assim
positivas, eu digo individualmente, situações, por exemplo, do Felipe Longo, que há muito tempo não atuava, saiu da terceira posição como goleiro, vindo à segunda posição, assumindo essa posição e fazendo uma defesa muito importante. O nosso trio de ataque, compensando muito talvez a falta de criação nesse momento, mas acima de tudo brigando a todo instante. Nós tivemos no jogo anterior 77% de posse de bola em determinado momento do jogo com o Atlético Mineiro, justamente pela participação dos nossos 3 atacantes. Agressividade de combate, uma retomada rápida de bola e a troca de passe. Hoje, novamente, nós ficamos um bom tempo com a bola, mas dava para perceber que estávamos tendo uma troca de passe um pouco mais lenta, dificultadas também eu acho que o gramado estava segurando muito a bola, não estava dando velocidade ao jogo, tanto para o Corinthians quanto também para o Vitória. E isso é natural que facilitou as marcações. As marcações chegavam a todo momento, muitas jogadas divididas, um excesso de cartões, mas feliz aí pelo resultado, pois foi um resultado importante nesse momento do campeonato. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a situação do Carrilho, né? O pessoal foi pego de surpresa, os torcedores, nós, jornalistas também, pelo início dele como titular, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa recuperação dele e também essa sequência, qual que vai ser essa preparação para ele aí, visando o próximo jogo. Obrigado. Bom, nós vamos acompanhando a evolução, ele vinha trabalhando muito forte, e eu senti que ele teria condições de nos entregar pelo menos aí 45 minutos, foi até um pouco além. Fico feliz com isso, voltou dentro das tuas características, agora o processo é contínuo, buscando uma evolução, uma melhoria e mais um jogador aí para poder nos ajudar, nos auxiliar no momento tão importante do campeonato. Dorival, boa noite, Vitor Chicaro ali do Portal Meu Timão. Você falou do Felipe Longo, né? Eu queria que você detalhasse mais como vem sendo a preparação dele ali no dia a dia no CT Joaquim Grava, porque ele fez uma defesaça aí no final que acabou garantindo a vitória do Corinthians. E se você me permite, queria que você falasse também um pouco da situação do Matheus Donelli, que até então ele era o reserva do Hugo Souza quando necessário, e por toda a questão de negociação, de repente uma possibilidade de saída que ele teve na janela, ele nunca mais voltou hoje a ser relacionado. Se você pudesse explicar um pouco como está a situação do jogador. Obrigado. Bom, o Donelli apareceu uma negociação que estava praticamente quase que finalizada. Longo vinha num processo de evolução, vinha crescendo a cada momento. Fiz uma opção sim, mas em sentido nenhum desmerecendo um profissional como Donelli, ao contrário. Eu acho que no aguardo de que a negociação tivesse resultados, com isso é natural, o Longo teve um crescimento ao longo desse período, vem sendo preparado pelo Marcelo e pelo Luiz, 2 preparadores de altíssimo nível da nossa equipe, colocando aí vários goleiros nas seleções, tanto agora na principal com o Hugo, quanto também nas seleções de base. Eu acho que isso é um fato que chama atenção. O próprio Donelli fez uma caminhada interessante dentro da seleção brasileira, e o importante é que eles continuem brigando, continuem disputando posições, botando pressão no Hugo, mostrando que eles também estão ali, estão presentes e em condições de poderem lutar por uma posição. Eu acho que é tudo isso que nós queremos. Quanto mais competição, mais a evolução individual e o ganho no coletivo. Dorival, Davi, da Rádio Coringão. Hoje o Martínez jogou improvisado pela lateral direita, pela ausência do Mateuzinho. A gente já teve o Charles improvisado também, o Félix Torres. Queria que você comentasse, além da atuação do Martínez no jogo de hoje, também se você pretende utilizar o Jacaré, que é o jogador da base, que seria esse lateral direito de ofício. Muito obrigado. Foi uma excelente atuação do Martínez. Nós percebemos algumas características dele e a velocidade que a equipe do Vitória coloca pelo setor, principalmente com a ótima passagem do Ramon, provocaria dificuldades, nos traria com certeza problemas. Ele sustentou muito bem o jogo, jogando com simplicidade, dentro das suas melhores condições, lutando, se entregando. Poucos problemas nós tivemos por ali, pelo setor. Eu acho que isso é um fato importante. O Jacaré está sendo preparado no momento adequado, no momento que ele nos mostre que esteja
totalmente em condições, ele vai ter uma oportunidade com certeza. Boa noite, Dorival. Aqui Daniel Marinho, da Rádio Metrópole, aqui de Salvador. Parabéns pelo grande resultado no dia de hoje. E eu gostaria de entender, o senhor veio aqui para Salvador com essa forma de jogar com 3 zagueiros, um Ranieri ali saindo mais como volante para distribuir bem o jogo. E eu gostaria de entender o quanto essa formação afetou um pouco o jeito de jogar, até porque não conseguiu ter essa transição zaga, meio, ataque muito bem, de forma muito encaixada no dia de hoje. E como a falta do Mateuzinho, um lateral agudo ali, afetou no jeito de jogar do Corinthians hoje. Bom, primeiro que é uma função que ele faz defendendo, atacando, ele tem uma outra conotação. Nós fizemos essa condição até um determinado momento, depois colocamos o Ranieri um pouquinho mais por dentro, já que a equipe do Vitória vinha tendo alguns espaços por dentro, principalmente depois da saída do Bidon, que é natural escancare um setor, e em razão do Vitória estar começando a nos pressionar, nós buscamos uma consistência um pouco maior. O Ranieri vem executando essa função, vem desenvolvendo, se sente muito bem, muito confortável, deixa a nossa equipe segura. Nós temos aí em 32 ou 3 partidas, 16, 17 que não sofremos gols. Era um problema que a gente vinha tendo com frequência e isso não acontece já há algum tempo. A equipe se sente mais confiante e é uma condição que ela é alterada dentro do jogo. Dependendo daquilo que a equipe adversária esteja propondo, nós fazemos uma alteração no posicionamento de um jogador que é versátil, que pode ocupar algumas funções. O Ranieri é um desses. Professor Dorival. Muito bem, o Ranieri, em alguns momentos, indo para a zaga ali, compondo, né? É um jogador realmente importante para o Corinthians. Já Lili Nascimento chega com informações direto do Barradão, nossa repórter acompanhando em loco a saída dos jogadores de Corinthians e de Vitória depois deste triunfo do Corinthians sobre o time baiano. Ele cita um tema que a gente estava falando aqui, né? O Mateuzinho suspenso. Aliás, a gente podia ter um encontro do Mateuzinho com o Mateuzinho, né? Porque o Mateuzinho do Vitória entrou, não tivemos essa sorte porque o Mateuzinho do Corinthians estava suspenso. É muito estranho ter um só lateral direito, né, Zé? Porque o planejamento praticamente no começo do ano foi feito com o Léo Maná, né? Léo Maná é um menino que jogava na base, ele subiu, as pessoas acreditavam nele, mas já no Campeonato Paulista já deu sinais que assim, que não tinha condições técnicas, ele não era maduro ainda o suficiente para chegar e jogar no Corinthians, né? Aí ele sai, o Fagner sai logo no começo do ano justamente por isso, né? Porque eles resolveram apostar no Léo Maná e erraram, né? Eu acho que aí tem que colocar também na conta do Fabinho em relação a isso. Você tem que ter um garoto que está subindo, que você não tem certeza o que vai acontecer, e demoraram para entender que ele não tinha condições. Talvez se ele pudesse sair, tivesse saído antes, feito um pouco de experiência, amadurecido, entendido um pouquinho mais como jogador, voltar ao Corinthians e aí sim perceber se ele estava realmente pronto para ser o titular do Corinthians e não esteve. E agora o Martins segurou a onda hoje, né, ali ele é muito bom jogador. Eu particularmente gosto muito do Martins. Eu gosto muito. Às vezes ele exagera no negócio de criar confusão, de criar essa provocação. Ele tem essa característica, mas ele é um jogador que ele traz ao Corinthians a identificação que o Corinthians precisa muitas vezes. Né? Os jogadores que estão ali precisam olhar muitas vezes para ele para entender, peraí, o Martins está correndo, eu preciso correr também. Ele está chegando, ele está vibrando, ele está passando essa vibração para todo mundo. Que eu acho que às vezes você precisa ter um jogador assim. Já a gente fala quem pode substituir o Breno Bidon no próximo jogo. Bidon, peça importante, aí foi expulso. Vamos lá, antes com o Lili Nascimento, que fala ao vivo neste Equipe F, uma vitória muito importante para o Corinthians. O desempenho não foi aquele que o torcedor esperava, alvinegro. E o Vitória, Lili, depois de ganhar do Santos, o torcedor aí no Barradão esperava outra boa atuação contra o Corinthians. Tá na zona do rebaixamento ainda. Tudo bem, amiga? Boa noite.
Tudo bem, Edu? Beijo para você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. De fato, o torcedor do Vitória estava muito confiante, né? E praticamente durante toda a partida gritou, apoiou, viu uma entrega em campo. Por isso que o torcedor saiu bem chateado aqui do Barradão, enxergou que o Vitória jogou melhor que o Corinthians, mas não conseguiu vencer. E aí até ouvi um torcedor do Vitória, né, chateado, falando, o Corinthians nem entregou tanto assim, foi uma vitória culposa, sem intenção de vencer, mas foi uma vitória importante, né? 3 pontos aí que momentaneamente colocam o Corinthians na 9ª colocação aí nessa rodada, ainda tem jogos para acontecer também, mas momentaneamente o Corinthians dá aquela respirada, né? A situação do Vitória não fica nada boa, a chance de sair do Z4 era vencendo ou ao menos empatando a partida e torcendo aí contra o Santos, que entra em campo amanhã, mas aí a Vitória não saiu e é claro que os torcedores bem chateados, né? Como você bem disse, o Breno Bidon acabou sendo expulso, ele levou um cartão no primeiro tempo, na segunda etapa leva mais um cartão amarelo, então ele desfalca o Corinthians na próxima rodada. A gente lembra que o Corinthians recebe o Grêmio na Neoquímica Arena. Olha esse final finalizando com a Lília Nascimento, mano, o torcedor do Vitória falar que foi uma vitória culposa, na moral, o time do Vitória é horroroso, tá certo que o Corinthians não jogou bem, mas perder pro Vitória, pelo amor de Deus, né? Que timinho fraco, mano. Só batia o jogo inteiro. Os caras aí, era pra ter sido um expulso também, mas o juiz deu uma forcinha, né? Expulsou do Corinthians primeiro. Mas vitória importantíssima em cima do Vitória, né? Que deveria mudar o nome pra derrota, né? Então, cara, que defesaça do Felipe Longo ali. A bola não entrou, o jornalista querendo insinuar que, será que não entrou? Cara, o VAR tem na Globo, tá assistindo na Premiere. Eles falaram que o VAR tem uma câmera bem na linha ali. Então, claro que não mostraram na transmissão, porque não teve o VAR realmente ali. Os caras avisaram que não foi gol, então não tem que chorar. Vitória importante. Agora já estamos em 9º. Dá pra buscar essa pré-Libertadores. Até porque vai abrir uma vaga na Copa do Brasil. Espero que a gente classifique direto pela Copa do Brasil, sendo campeão. Mas abriu uma vaga ali. Talvez na Libertadores e talvez na Sul-Americana. Mas, cara, vitória importantíssima. Tinha estado 2-1, mas tá bom 1-0. Gol do Charles, gol chorado. E que gol o Yuri perdeu no primeiro tempo. Tava impedido, tá certo, né? Tava impedido, mas driblou o goleiro ali. E errou um gol feito, cara. Feião que dali, feião mesmo. Mas tá bom. Mais um final de semana aí feliz, sossegado, sem derrota, assim. Porque se a gente perde, cara, é crise atrás de crise. É segunda-feira. Mas como eu conheço o Corinthians, a gente vai comemorar hoje, amanhã. Segunda-feira já começa a crise, vamos falar de dívida, vamos falar de parte financeira, política. A gente sabe como funciona o Corinthians, né? A gente tem um dia, no máximo 2 de paz quando vence, e depois é só cacete. Então é isso, deixa o seu like, inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis!